paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Podeis sentar. Que alegria poder estar com os irmãos aqui nesta manhã. Que igreja boa, que graça de Deus, que presença de Deus, que coisa maravilhosa estar com os irmãos aqui. Eu tive uma percepção bem interessante de família. Imagino, tentando me colocar no lugar dos irmãos, uma semana de trabalho árduo, de luta, mas quando chega aqui, que lugar gostoso, que lugar abençoado, que tenho certeza que este culto é um culto de renovação. O Senhor, o Espírito Santo prepara cada um para mais uma semana de batalha e de vitória. Mas a percepção primeira que tive ao chegar aqui nesta igreja é esta, de uma família reunida para adorar o Senhor e receber do Senhor mais força, mais graça, mais poder, mais unção. E do ponto de vista horizontal também, a felicidade, a amizade no trato dos irmãos. Que maravilha, que bom, que bom. E também já tinha ouvido falar muito do carisma e da simpatia do vosso pastor, e que bom estar aqui. É uma pessoa que a gente conhece e parece que conhece há muito tempo, né? Que bom, pastor Joel, poder estar aqui. Que privilégio poder usar essa tribuna. Eu agradeço a Deus muito, muito, e ao irmão por estar aqui. Eu trago a saudação do nosso pastor Eliseu Menezes de Oliveira, um dos grandes pastores da história da Assembleia de Deus, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Ele mandou a saudação para os irmãos aqui, há alguns irmãos aqui do Rio de Janeiro, tem a irmã Jussara aqui lá da ilha também, está aqui. E trago a saudação do pastor, então, para todo o ministério e para o senhor. E agradeço ao pastor Marco Paulo, nós crescemos juntos lá na ilha, poder revê-lo é um privilégio, ver sua família, irmão Genésio, Eline, Eliane, há quanto tempo, né? Só pelo Facebook, privilégio estar com vocês esses dias aqui, que coisa boa. Amados, a palavra do Senhor liberada para nós fala sobre o Espírito Santo, a importância de sermos cheios do Espírito Santo para esse tempo final, para o arrebatamento da igreja. Esse é o tempo de ser cheio do Espírito, mais do que qualquer outro tempo. E eu peço muito que o Espírito Santo fale, mas fale lá dentro do seu coração. Ano passado eu estava em Madrid e o Espírito Santo mandou que eu falasse sobre ele. E há um ano, mais de um ano, eu tenho ministrado insistentemente sobre o Espírito Santo, sobre doutrina do Espírito Santo. E nesse contexto, nós criamos um estojo com 4 mensagens sobre o Espírito Santo. 4 mensagens que não é um estudo bíblico feito em um seminário ou numa sala de aula, mas são pregações, como quero aqui pregar essa manhã, mas é o que eu acredito reunir muitas informações importantes sobre o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo em você, um desses DVDs, fala sobre essa grande mudança do Antigo para o Novo Testamento, porque agora o Espírito Santo está dentro de nós, ele está em nós, e um pouco disso eu quero falar aqui. Mas se você entende que o Espírito Santo mora em você, que o Espírito Santo não está no templo apenas, mas que você é o templo, e aí você passa a perceber que o cristianismo não é uma religião de apenas estarmos em um templo, mas nós somos o templo onde nós estivermos, né? E em que isso vai acarretar? Por que eu tenho que entender definitivamente que o Espírito Santo mora em mim e quais as consequências disso na minha vida? Outra mensagem é o dom de falar em línguas. Falar línguas estranhas, o dom de falar em línguas, ou mistério, como comumente usamos, serve para quê? Na prática, no cotidiano, em que a minha vida vai melhorar a partir do momento que eu falo em línguas espirituais. Então, há uma mensagem sobre isso. Os que já falam em línguas vão dar muito valor, e os que não falam, tenho certeza que vão aprender e vão receber o batismo no Espírito Santo. Outra mensagem nesse kit aqui do Espírito Santo é como viver cheio do Espírito Santo, que é a grande proposta do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. O tempo todo ele fala sobre isso: seja cheio do Espírito, não vos embriagueis com vinho que traz contenda, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. É Espírito Santo na sua vida, sendo o Senhor, o dono o tempo todo. E aí, às vezes, você se vê como que se isso fosse uma utopia. Como é que eu vou viver cheio do Espírito todo dia? Tanto trabalho, tanta luta, tanta tribulação, dias difíceis, correria. Pois bem, essa é a proposta da palavra de Deus, que apesar de toda essa correria, você se mantenha cheio do Espírito Santo. E essa mensagem fala sobre isso. E por último, o que eu quero ministrar aqui, debaixo da graça de Deus, o Espírito Santo e a volta de Jesus. Além das 4 mensagens nesse estojo do Espírito, eu tenho uma outra. Todo esse material é DVD, Altar Restaurado. Qual é o grande projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida cristã hoje? O mesmo projeto que ele tinha para o tabernáculo e para o templo. O fogo arderá,
continuamente no altar e não se apagará. E aí, meio que chovendo no molhado, é isso mesmo, você tem que ter fogo de Deus hoje, e amanhã, e terça, e quarta, e quinta de novo. E se alguma coisa atrapalhar, conserta, se ajeita e volte a ter fogo, porque a vontade do Senhor é que você seja um altar em chamas até a morte em Cristo, ou até o arrebatamento da igreja, e não tem como, não podemos negociar isso. Mas se você diz, pastor Cassiano, mas eu não tenho vivido assim, eu já não sinto tanto essa presença, isso já não é tão normal na minha vida, então você precisa restaurar o seu altar. E nessa mensagem a gente mostra como o profeta Elias tomou 5 atitudes para reconectar Israel. O altar estava quebrado, o povo de Israel longe de Deus, mas o profeta Elias no Monte Carmelo toma 5 atitudes e o fogo volta a arder no altar e a comunhão de Deus volta a ser real na vida do povo de Deus. Altar restaurado. No final, lá fora esse material estará à disposição dos irmãos, a unidade $10, e como nós brasileiros gostamos muito de promoção, aqui são 4 por 30, né? E uma sai de graça, 4 mensagens por $30 no estojo, o altar restaurado apenas $10. Abra por gentileza a sua Bíblia e, se for possível fazê-lo mesmo assentado, porque nós vamos versículo por versículo, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. O que nós vamos ler é o discurso de despedida de Jesus. Jesus fala o que tem de falar aqui e depois vai embora para o céu. Então há algo muito importante a ser dito, há uma expectativa, há um ponto de tensão enorme, imagino eu, no coração do Senhor para comunicar isso aos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: estando Jesus com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ninguém vai embora, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? Que assunto último e urgente é esse? E ele diz, versículo 5, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Bíblia aberta ainda para uma futura leitura, olhe para cá, por favor. Último assunto de Jesus antes de ir embora para o céu, última recomendação, que os seus seguidores, que os seus discípulos fossem batizados no Espírito Santo. A última conversa de Jesus com cerca de 500 discípulos antes de ir embora, o assunto que ele trata antes de partir é esse: vocês precisam ser batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, plenos no Espírito Santo. Aliás, se você se lembra bem, esse é o assunto que ele vem tratando na última parte do seu ministério. Ele reúne os discípulos e diz, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou embora para o meu Pai. E aí os discípulos devem ter ficado muito tristes, mas mestre, o Senhor vai nos abandonar? E ele diz, não, eu não vos deixarei órfãos. E a palavra-chave é, eu enviarei outro Consolador, para que esteja convosco, o Espírito da verdade, e ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Jesus anuncia que uma outra pessoa viria ocupar o seu lugar, o seu projeto aqui na terra. Se a gente pergunta hoje para uma criança, como as que estavam aqui, onde está Jesus? É possível que ela diga, Jesus mora no meu coração. Amém. Mas literalmente Jesus não está no nosso coração, literalmente ele está assentado à direita de Deus Pai. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus Pai. E no caso dele, de pé, porque era um mártir que seria recebido. Então, literalmente, Jesus está nos céus. Mas quem veio tocar o projeto igreja, fazer a igreja ser inaugurada e fazer da igreja noiva, para apresentar essa noiva ao noivo que virá nas nuvens, quem é o tutor da igreja, orientador da igreja, senhor da igreja, quem é que transforma as nossas vidas, nos santifica, nos ilumina, nos purifica, nos burila, nos melhora, nos transforma e, repito, nos prepara para o grande encontro com o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. A gente precisa lembrar, irmãos, que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma fumacinha, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus como Pai, como Filho, e ele veio para, em Atos 2, inaugurar a igreja e começar esse projeto. Para tornar isso muito prático, há algumas pessoas dentro até da igreja, que já se converteram inclusive, que diziam assim, eu nunca vou ser crente, mas eu nunca vou andar no meio daquele povo, eu jamais vou ser evangélico.
Mas por que as pessoas falavam assim com esses desdém, às vezes até com raiva da igreja? Porque quando a pessoa não tem Jesus como Salvador, a sua vida espiritual é inexistente, o seu espírito humano está morto, está desconectado por causa do pecado. Mas, de repente, essa pessoa ouve a palavra de Deus através de uma pregação numa igreja, através da TV, através da internet, através do rádio, e ela ouve a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra, essa pessoa tornando-se receptiva, ela abrindo o coração para ouvir, o Espírito Santo pega esse fragmento de Bíblia, de palavra, do que ela ouviu, transforma numa espada e enfia no interior desse ouvinte, e vai até a divisão da alma e do espírito, o espírito humano, a vida espiritual que não existia, agora é tocada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ao ser tocada pela palavra, agora o Espírito passa a entender e passa a discernir, meu Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é verdade, Jesus não é mito, não é lenda, ele existe, Jesus está vivo, existe céu, existe inferno, existem anjos, existem demônios, e a percepção das coisas espirituais se tornam claras pela atuação do Espírito e da palavra, e quando essa pessoa percebe isso, imediatamente ela se vê na condição de um pecador. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus, eu não quero ir para o inferno, Jesus está vivo, eu entrego minha vida a Ti, Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus, transforma a minha vida, e essa pessoa abre o coração e aceita Jesus como Salvador. Quando ela faz isso, todo o seu pecado, todo o seu passado de pecados e erros e bobagens, tudo é apagado, deletado pelo sangue do Cordeiro, seu nome é escrito num livro no céu, ela nasceu da palavra e do Espírito, as coisas velhas se passaram, uma nova pessoa surge, eis que tudo se fez novo, agora é filho de Deus, agora é filha de Deus, agora é homem de Deus, agora é mulher de Deus, agora é crente na pessoa de Jesus, oh glória, agora está servindo a Deus. Só que, a partir do momento do novo nascimento e da conversão, algumas pessoas entram numa crise. Meu Deus, agora eu sou crente realmente, eu estou na igreja, eu sou igreja, eu pertenço ao Senhor, mas como é que agora eu vou ser crente? Como é que eu vou cumprir as leis e obrigações? Como é que eu vou fazer agora tudo certinho? Eu aceitei Jesus, mas ainda fumo um cigarro. Eu aceitei Jesus, mas eu tenho problemas com pornografia. Eu aceitei Jesus, mas meu temperamento é horroroso. Comigo é no murro, é no tapa, é no tiro, eu furo o olho, puxo o cabelo, roda a baiana. Meu Deus, como é que eu vou me consertar, como é que eu vou me santificar, como é que eu vou conseguir me inserir num contexto de uma igreja com tantos defeitos? O projeto da salvação é tão perfeito, que o mesmo Espírito Santo que apresentou Jesus para você, ele entra, e permita-me a redundância, ele entra dentro de você. O Espírito Santo, ele está dentro. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o tabernáculo de Deus com os homens. Você é o lugar onde a terceira pessoa da Trindade veio habitar. Você é residência do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo veio entrar em você? Deixa eu abrir um parênteses. Antes de ser crente, algumas pessoas eram possuídas por espíritos malignos, e tantos nomes feios há para demônios e espíritos malignos, mas no dia que você entregou sua vida para Jesus, um só espírito possuiu você. Você se tornou uma pessoa possuída, você é posse do Espírito Santo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é possuído pelo Espírito Santo? E esse Espírito Santo entrou em você, para quê? Para começar a fazer o que a teologia chama de processo da santificação. De dentro para fora, o Espírito Santo começou a melhorar você, santificar você, o seu caráter, a sua maneira de enxergar a vida. Os vícios saem, as mentiras saem, os erros saem, a velha criatura cada dia é minimizada e uma nova criatura santa a cada dia cresce em você. Por quê? Pelo poder apenas da religião? Não, pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. É Ele, Espírito Santo, que está transformando você de dentro para fora. É Ele, Espírito Santo, que está fazendo você uma pessoa mais parecida possível com Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, a chegar à estatura de varão perfeito. O mesmo Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, está trabalhando dentro de você, com o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, para deixar você pronto, ou para morrer em Cristo, ou para o dia do arrebatamento da igreja.
esta obra é a obra do Espírito Santo. Essa igreja é a igreja do Espírito Santo. Esse projeto é o projeto do Espírito Santo. Ele, repito, está conduzindo individual e coletivamente os crentes de todo o planeta Terra para estarem preparados para a volta do noivo. Quem está sendo trabalhado pelo Espírito para o grande dia? Por isso, antes de ir embora para o céu, o assunto é esse, tinha que ser esse. Eu estou indo embora, diz o Senhor, mas o Espírito Santo vem. Fiquem em Jerusalém, não arredem o pé daqui, porque ele virá e vocês serão cheios. É o Espírito Santo que vai começar a fazer de vocês igreja. O Espírito Santo virá ocupar o meu lugar. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o Consolador de Israel. Mas a partir do momento que ele é recebido no seu trono e glorificado nos céus, ao ser glorificado, ele envia o Espírito Santo. E repito e enfatizo, é ele que está trabalhando em nós para o grande dia. Só que se você percebeu na leitura, Jesus não falou apenas do enchimento, Jesus não falou apenas da possessão, Jesus não falou apenas do fato do Espírito Santo vir habitar dentro de nós, que é a grande quebra de paradigma do antigo para o novo. Cumpre-se a profecia que diz: tirarei deles um coração de carne, tirarei deles um coração de pedra, darei a eles um coração de carne e colocarei neles o meu Espírito. E é isso que aconteceu. O Espírito Santo veio para morar. Isso não acontecia no Antigo Testamento, isso acontece conosco. Aliás, irmãos, Jesus fala do auge desta presença, enfatizo, dessa possessão, porque ele não fala só do enchimento, ele fala do batismo no Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é a evidência, é o transbordar, sabe, é o fluir. Todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo habitando em si. Mas quando você fala em línguas, essa presença transborda. A fonte de água viva salta para a eternidade. Os rios de água viva correm no seu interior. O falar em línguas é a experiência mais marcante e poderosa de sentirmos essa verdade bíblica de que o Espírito Santo habita em nós. É irrefutável uma pessoa quando recebe batismo do Espírito Santo e fala em línguas, ninguém mais rouba dela a certeza de que o Espírito está nela, de que o Espírito habita nela. Aliás, eu ouvi algo muito interessante. Ano passado eu estava numa aula de psicanálise e uma doutora de neurolinguística estava explicando o seguinte em sala de aula. Olha, quando você vai falar uma frase, qualquer frase, hoje irei à igreja, formula uma frase, todo o sistema nervoso central trabalha para uma frase ser dita. E ela acrescenta também o sistema nervoso periférico. Todo o seu ser trabalha para uma frase. Hoje irei à igreja. Ok? E depois ela disse, e essa frase que você acabou de dizer, ela é o reflexo, o espelho daquilo que você está vivendo e pensando exatamente naquele momento. Eu falei, Jesus disse isso há tanto tempo. Ele disse que a boca fala quando o coração está. E ser controlado pelo que diz, Santiago diz que a língua é como uma fagulha que incendeia uma floresta, um pequeno leme que pode dirigir, guiar grandes embarcações. Mas quando eu ouvi aquilo, eu me maravilhei, porque eu pensei no batismo com o Espírito Santo, no dom de falar em línguas. Quando um crente está cheio do Espírito Santo e deixa transbordar, deixa fluir o dom de falar em línguas, quando ele fala em línguas, todo o sistema nervoso central, todo o sistema nervoso periférico, todo o seu ser pensante está completamente, plenamente tomado, possuído, embebido, mergulhado na presença e na unção do Espírito de Deus. Por isso, falar em línguas é fundamental. Todo o seu ser é controlado quando você adora em mistério, quando você fala em línguas, quando você ora em línguas espirituais. Daí, antes de ir embora para o céu, o foco é este. Olha, eu estou indo embora, mas vocês ficarão aí para serem batizados no Espírito Santo. Se você já fala em línguas, aproveite e fale bastante, fale bastante. Eu tenho dito por onde tenho passado que o tempo de falar línguas é hoje, o tempo de falar mistério é hoje. No Antigo Testamento ninguém nunca falou em línguas, e depois do arrebatamento da igreja ninguém vai falar, a hora de falar é agora, porque o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, fortalece-se a si mesmo, é o dispositivo de auto-recarga que o Senhor Jesus deu aos crentes, à igreja.
somente os cristãos têm o privilégio de falar em línguas. No Antigo Testamento ninguém nunca falou. Imagine, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, nem João Batista nunca falaram em mistério, mas Deus deu a você esse privilégio de orar em línguas, adorar em línguas, e enquanto faz isso, se edifica, se edifica, se edifica, se renova, se fortalece. Quanto mais em línguas você fala, orando, adorando, mais forte espiritualmente você fica. Este é tempo de avivamento, irmãos. Este é o tempo de orar bastante em línguas, porque está muito próxima a volta do Senhor. Senhor, o Senhor está indo embora, e o que é a última mensagem? Qual é o último recado? Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser batizados. A experiência do batismo no Espírito Santo. Agora, que tristeza a maneira de receber essa mensagem por a maioria dessas pessoas que estavam ali nesse discurso de despedida de Jesus. Olha o versículo 6, que pergunta fora de ocasião os discípulos fazem ao mestre. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Bíblia aberta aí, olhe para cá, por gentileza. O que eles estão perguntando? Estão perguntando o seguinte: olha, o senhor está falando que vai embora, o senhor está falando que virá o Espírito Santo, o senhor está falando de um mergulho no Espírito, o senhor está... Mas a gente quer saber o seguinte: quando isso tudo aí acontecer, a nação de Israel voltará a ser a nação das nações? O nosso reino será restaurado? Nós vamos voltar a sermos como éramos na época de Davi e Salomão? Ou seja, na prática, a gente vai parar de pagar imposto ao altíssimo Império Romano, a gente vai deixar de ser escravo dentro da nossa própria pátria, Israel novamente será, ou seja, a cabeça do discípulo, que a sociologia chama de cosmovisão, eles estavam preocupados em resolverem os seus problemas primeiramente aqui na terra. A preocupação desses ouvintes era se a vida deles seria resolvida aqui em primeiro lugar. Muitos estavam atrás de Jesus pelos pães e peixes apenas. Claro que nós temos que trabalhar muito, claro que nós temos que estudar muito. Os dias são difíceis e ficarão mais difíceis. Você tem que trabalhar, você tem que fazer hora extra, você tem que se esforçar, é lógico. Mas Jesus está falando de coisas espirituais. Aliás, Jesus está falando do assunto mais importante, que é a presença da terceira pessoa da Trindade morando dentro de um ser humano, o que ainda não havia acontecido. Jesus está anunciando a grande mudança. Mas a cabeça dos discípulos, contas a pagar, problemas da terra, impostos romanos, o dia a dia. Não é esse, porventura, o problema da igreja mundo afora hoje, irmãos? Se você perguntar, Jesus, qual é o projeto número 1 do Senhor para a minha vida? O que o Senhor mais deseja para mim? Jesus vai te responder: eu quero que, em primeiríssimo lugar, mais do que qualquer outra coisa, você seja cheio do Espírito Santo. Aliás, ele já tinha dito: buscai primeiro o reino e a sua cura divina, prosperidade, libertação, tantas coisas, tantas soluções que precisamos, tudo isso vos será, mas, em primeiro lugar, o reino. E Paulo explica: mas o que é então o reino de Deus? E Paulo diz: olha, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, isso será acrescentado. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, alegria da sua presença, da sua glória, da sua companhia, da sua voz, da sua orientação, da sua luz, do seu calor, do seu carinho. Em primeiro lugar, busque ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, busque fazer dele o teu Senhor, o teu amigo na sua vida cotidiana. Em primeiro lugar, entenda que você precisa muito do Espírito Santo na sua vida, mas isso é tão óbvio. Cheio do Espírito, você tem a mente de Cristo para resolver quaisquer problemas financeiros, empresariais. Cheio do Espírito, você tem alicerce emocional para suportar tribulações. Irmão, cheio do Espírito, a pessoa fica até mais bonita para desencalhar e casar, porque o Espírito Santo ainda ajuda essa pessoa. Se você for cheio do Espírito e isso for a sua palavra de ordem, o resto vai ser mais fácil, irmãos. Mas Jesus fica chateado, olha o versículo 7, diante dessa pergunta
totalmente tola, Jesus fica bravo. E ele responde: a vós não vos compete saber, ou seja, não é da conta de vocês, não é esse o assunto que está em voga. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Reino milenar, discípulos sentados em trono, isso é para depois. O que eu quero que vocês entendam é que agora, essa é a era do Espírito, a dispensação do Espírito, o momento do Espírito. Deixa o Espírito Santo ser o dono da vida de vocês, diz o Senhor. Essa é a palavra de ordem desse momento da igreja na terra. Depois Jesus dá esse puxão de orelha dos discípulos, não é da conta de vocês, não é esse o assunto, eu estou falando de coisas superiores. Ele volta para o assunto principal, mas, versículo 8, o que eu quero que vocês definitivamente entendam, mas o que eu quero que vocês estejam agarrados em seus corações, mas, antes de ir embora para o céu, entendam, recebereis a virtude do Espírito Santo, ou poder, ou a presença do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e com esse poder, com essa presença, com essa unção, vocês serão minhas testemunhas. Meus irmãos, Jesus cria uma situação sine qua non, uma situação essencial. É impossível alguém ser testemunha de Jesus se essa pessoa não for cheia do Espírito Santo. Se um pastor convoca a igreja para um trabalho de evangelismo, seja em pequenos grupos, seja um evangelismo em hospitais, seja o que for, um pastor tem 100 crentes, ele chama a igreja para em determinado dia e horário, o povo chegar juntos, vamos lá evangelizar. Se desses 100, 10 aparecerem para esse trabalho, é avivamento, irmão. Pode glorificar, pular, já está bom demais. Mas por que a maioria não aparece? Sabe por quê, queridos? Porque a maioria está seca, a maioria não tem óleo, não tem unção, a maioria está desconectada, a maioria está vivendo mais no materialismo e na carnalidade do que cheio do Espírito Santo, e aí não tem impulso, não tem coragem, não tem disposição para falar de Jesus. Quando meu filho Daniel foi batizado do Espírito Santo aos 8 anos de idade, chegamos à noite em casa e à noite, antes de ir para a escola, no outro dia de manhã, primeira evidência do enchimento, do transbordar dele ter sido batizado do Espírito Santo, ele perguntou: pai, aqui em casa tem folheto? Tem literatura? Não, meu filho, tem uns folhetos. Por quê? Porque amanhã eu tenho que levar um para fulano, e eu tenho que levar uma para a tia, e eu tenho que levar o outro para o outro, e eu estou preocupado que o meu amiguinho vai para o inferno. Ninguém falou nada. Bastou ele ter a experiência do batismo do Espírito Santo, automaticamente foi impulsionado para ganhar almas. Muitos hoje já não se sentem responsáveis em salvar vidas, em pregar o Evangelho e até mesmo dar testemunho. Como o testemunho que ouvimos da nossa irmã aqui, que através da rede social salvou uma vida, literalmente, da morte. As pessoas já não têm mais essa sensibilidade, a responsabilidade, porque já não são mais cheias do Espírito Santo. Esse é o assunto antes de ir embora. Sejam cheios do Espírito, sejam batizados no Espírito Santo. Jesus termina isso, e os 3 últimos versículos, 9 a 11, dizem assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então Jesus acaba de falar sobre batismo do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, vai embora. 2 anjos aparecem e dizem: vocês estão vendo? Olha lá, foi embora, entrou nas nuvens. Pois bem, ele vai voltar. Alguém acredita aqui que ele vai voltar? Alguém acredita que não demora essa volta? É rápido mesmo? Eu me lembro, há 30 anos atrás, quando me converti, que falar de volta de Jesus, congresso de adolescentes, o rei está voltando, o adolescente já catucava o outro e falava: ih, lá vem essa lenda, esse negócio de volta de Jesus, isso não acontece nunca. Só que as evidências hoje, irmãos, são tremendas. Seja no clima, seja na geopolítica, seja a confusão que estão as nações, seja na economia. Mas um dos sinais que me assustam bastante sobre como está próxima a vinda de Jesus, foi uma conversa que eu tive com um pastor, amigão, lá em Luxemburgo, aquele país entre Bélgica e Alemanha. E eu estava lá no passado e o pastor disse assim: rapaz, eu estou com um problema aqui com o rebanho. Eu falei: o que foi, pastor Jorge?
O problema é o seguinte, os bancos aqui em Luxemburgo já estão convidando os clientes para trocarem a tarjeta, trocarem o cartão pelo biochip. Eu falei, mas é obrigatório? Não, por enquanto é só uma opção. Mas o biochip já está funcionando. E aí a pessoa fica maravilhada, porque é uma tecnologia formidável. Imagina, você desbloqueia tablet e celular, apenas encostando a sua mão com aquilo ali, está toda a informação da vida, da saúde, e todas as informações possíveis ali. E você não precisa andar com dinheiro, e se alguém te sequestra, o GPS te acha, né, você vira meio homem, meio máquina com aquele biochip. Você fica completamente integrado ao mais alto nível de tecnologia dos dias de hoje. Então, todo mundo quer, não, bota esse trem aqui, mete esse biochip aqui, que eu vou comprar, eu vou debitar, e as pessoas querem. E eu perguntei, mas pastor, é obrigatório? Não, ainda não é. Mas, repito, a maioria dos crentes quer fazer essa transição. Falei, interessante, esse biochip não funciona na mão esquerda. Eu não sei se são alguns terminais nervosos ou alguma coisa ligada ao coração, mas eu sei que a Bíblia diz que esse negócio só funciona na mão direita e na testa. Então, há muita coincidência para que essa tecnologia não seja já o 666, com o qual, o sinal da besta, com o qual as pessoas no fim iriam comprar. Eu disse, pastor, se esse já não é, no mínimo é um ensaio mais próximo do que o que está vindo por aí. Então não fala para os irmãos não fazerem, é opcional, mas não bote essa marca no seu corpo agora. A verdade é que a economia mundial está tão louca, as nações estão tão perdidas, os governantes estão tão perdidos, que há uma ansiedade mundial, irmãos, para que surja aquele homem que vai resolver as coisas aqui, que vai conseguir equalizar a economia mundial, que vai trazer paz e segurança durante um período de 3 anos e meio, que vai conseguir fazer com que a religião mundial seja uma só. E você sabe que não é Jesus que vai fazer isso tudo. Quem vai fazer isso a funcionar? Quem é que vai fazer isso acontecer? É lamentável afirmarmos, irmãos, que o mundo hoje está mais ansioso e esperando mais o surgimento do anticristo do que a igreja pela volta de Cristo. E isso não vai demorar muito tempo. O avanço tecnológico e esse clima de ansiedade para que surja esse líder mundial que vai resolver as questões do mundo, isso a cada dia aumenta. O anticristo está perto de aparecer. Mas quem quer ir embora antes dele aparecer? Você quer ir embora antes dele aparecer? Então escute o que eu vou te dizer. Sinceramente, meus irmãos, vocês acham que vão ouvir uma trombeta que vai ser tocada no céu? 1 Tessalonicenses 4,16, um alarido, a voz de um arcanjo, a trombeta de Deus. Você acha que você vai conseguir ouvir o chamamento, a santa convocação? Você acha que você ouve a voz de um anjo, um ser místico, invisível, sobrenatural? Você acha que você vai conseguir ouvir uma trombeta tocada no céu, invisível, sobrenatural? Você acha que você ouve essas coisas sobrenaturais com ouvido de carne? Você acha que na carne você vai ouvir essa chamada? Não, só vai ouvir e só vai subir quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Quem não estiver cheio vai ficar. E Jesus não alivia. As 5 virgens loucas ficaram, não tinham azeite, não tinham combustível suficiente, não estavam preparadas para aquele dia. Você tem que ser cheio do Espírito hoje e manter-se cheia amanhã. E na terça-feira novamente. E se pisar na bola, acontecer algum problema, se conserta rápido e volta a ser cheio. Você tem que viver em alto nível espiritual, porque está muito próxima a volta do Senhor. Não tem tempo para viver menos que isso, irmãos. Agora, para terminar, o pior dessa história. Jesus fala isso para cerca de 500 pessoas, fechando no redondo quantas pessoas? 500. E essas 500 pessoas presenciais, elas não ouviram falar, estavam ali. E me choca entender que elas ainda viram Jesus embora. Entrou nas nuvens, viram, ouviram, da boca dele, estavam lá. Mas apesar de tudo, toda essa experiência, estavam ali 500 pessoas. Quantos dos 500 se interessaram,
acharam boa essa ideia de ser cheio, de batizar, ser batizado no Espírito Santo? Quantos dos 500 definitivamente entenderam a mensagem e obedeceram? Estavam afim. Cerca de quantos foram para o cenáculo orar? Fechando num redondo 120. Mas não eram 500? 500 menos 120, quanto? Pergunto a vocês, cadê os 380? A maioria não foi buscar o batismo no Espírito Santo. A maioria não se interessou por assuntos espirituais, porque a mente era carnal e materialista. O homem foi embora, olha lá, foi embora. E eu tenho uma junta de camelos para vender, eu não vou ficar em Jerusalém perdendo meu tempo, fanatismo, oração e jejum, e ficar ali. Esses assuntos não me interessam, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que resolver minha vida. O mestre já foi embora, eu vou embora, vou lá para Éfeso fazer negócio. Quem sabe no meio dos 500, uma senhora, não, meu netinho está para nascer, eu não vou ficar orando aí, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu estou muito ocupada, esses assuntos, Espírito Santo não me apetece, isso não é bom, não quero saber. Fato é que a maioria desinteressou-se pelo assunto, Espírito Santo morando dentro de si, dom de falar em língua, coisa boa, ser cheio do Espírito Santo, mas esses 380 não quiseram. E saíram pela porta dos fundos da história da igreja. Quem são eles? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas os 120 que entraram naquela sala mudaram a história da humanidade. Estamos em igreja aqui esta manhã porque 120 crentes se interessaram pelo Espírito Santo. Aplicação óbvia desse argumento. E aí você pensa, você que está me ouvindo agora, hoje aqui de manhã, você faz parte dos 380 ou dos 120? Onde está o desejo da sua alma? Em um Cristo que resolva apenas seus problemas materiais, financeiros, sociais, terrenos? Ou num Cristo que, em primeiro lugar, te enche do Espírito Santo e depois te ajuda nessas coisas? Qual é o desejo da sua alma? Os 120 entraram naquela sala e ficaram ali 10 dias. E durante 9 dias não aconteceu nada. Estão ali jejuando, orando e clamando. Alguém podia falar, mas que povo bobo, perda de tempo, rapaz. Olha aí, tanta coisa boa para fazer. Eles estão ali dentro orando, orando, orando. Pois bem, não acontecia nada. Até que na manhã do 10º dia eles estavam sentados em oração. Eu fico imaginando o susto que eles devem ter tomado. Imagina você estar sentado orando, de repente... Que barulho é esse? De onde veio esse barulho? Que som é esse? De onde veio isso? Tudo fechado, um barulho de um vento impetuoso encheu a casa em que estavam sentados. Agora, mais assustador que o barulho do vento foi eles olharem uns para os outros. Olha, está pegando fogo a cabeça dela. Meu Deus, tem uma língua de fogo. E dela também, olha, a cabeça dele tem fogo, e a dele, a sua também tem, a minha também. Línguas repartidas como que de fogo pousaram na cabeça dos que estavam assentados. E de repente, após o barulho e aquela visão de fogo, eles começaram a sentir o que eu e você podemos sentir hoje. O Espírito chegou. Que coisa gostosa, que coisa boa entrou neles, começaram a ser cheios, alegria, felicidade, vontade de rir, chorar ao mesmo tempo, foram sendo cheios, e a alegria começou a inundar, e de repente já não cabia mais tanta alegria, e dentro daquela sala, de repente, um num canto da sala, rica labanduri comanava subiandará, o outro lá no canto, raba cheia, labacandarábia, e o outro no outro canto, rapandô, comonobandô. Rapaz, 120 crentes começaram a falar em línguas dentro daquele salão, e um barulhão começa a acontecer ali. Do lado de fora estava acontecendo uma festança popular, comida, bebida, dança, barraquinha, o povão na rua celebrando o dia da colheita, ou o grande dia de Pentecostes, uma festa popular. Do lado de fora uma festa lá no mundo, e do lado de dentro uma festa espiritual, 120 falando em mistério, adorando a Deus. Eu imagino quem estava do lado de fora começou a não entender que barulho é esse, que gente é essa, que confusão é essa, e eles já não cabiam naquela sala, abriram a porta da sala e a bagunça santa se estabeleceu. 120 crentes falando em língua no meio da rua, no meio da feira, no meio do
povão, no meio da rua. Eita, que gente é essa? Que povo é esse? Que confusão é essa? Um furdunço santo se estabelece. O povo está no meio da rua falando em línguas. E aí o projeto de Jesus começa a funcionar. Porque por causa da bagunça santa das línguas foi juntando gente, povo curioso. Que gente é essa? Que confusão é essa? Que barulho é esse? De repente alguém diz: rapaz, eu sou da Ásia, do sul da Ásia Menor, eu estou entendendo o que aquele diz. O outro diz: pois eu sou do norte e entendo o que aquela diz. O que eles estão dizendo? Eles estão anunciando as grandezas de Deus, um Deus grande aí, eles estão anunciando e eles estão falando em línguas. Alguém poderia começar a zombar: rapaz, que negócio é esse? E alguns começaram a zombar: rapaz, não é nem 9 horas da manhã, esse povo bêbado aí. Não quero saber, eu quero é Deus, eu quero adorar. Jesus me deu uma língua nova para adorar e eu vou adorar. Ramanda calabachuri comanavassaios. E eles estão adorando e junta gente. Jesus é tremendo, estratégia poderosa começa a dar certo quando está lotado de gente no entorno dos 120. O ex-negador, o ex-covarde, agora pede a palavra: eu vou falar. Rapaz, você não pode falar, vão te matar, vão te crucificar. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora eu vou falar. Fala então, Pedro. Eu vou dizer: olhem para cá. O que está acontecendo aqui não é como alguns estão pensando, que as pessoas estão bêbadas, não. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens, e também sobre os servos e servas naquele dia derramarei. E Pedro começa a pregar, explicar. O povo está ouvindo, ele é tomado de uma ousadia e começa a dizer: olha, esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, e ele é o único Salvador, e é ele que mandou fazer tudo isso aqui. Quem quer entregar vida para Jesus? Quase 3.000 pessoas. Eu quero, eu entrego, eu aceito. A igreja inaugurada, o povo de Deus, igreja levantado na terra, porque 120 homens e mulheres decidiram receber o batismo com o Espírito Santo. E qual é o óbvio nessa história, irmãos? Se para a igreja começar foi assim, você acha que vai terminar diferente? A estratégia era um povo cheio do Espírito para salvar no início. Tem que terminar com um povo cheio do Espírito para salvar no fim. Fique de pé na presença de Deus. Por gentileza, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Responda para você mesmo, para você mesma. Hoje, você se encontra como os 380? Ou você está afim de Deus como os 120? Hoje, a presença, o fogo, a alegria, a amizade, o companheirismo, a parceria do Espírito Santo, hoje para você, é mais importante que tudo na sua vida, ou não é mais? Seja você um crente de uma semana ou um pastor, olhos fechados, fale com Jesus. Eu vou parar de falar nesse microfone e dou 30 segundos para você fazer a sua oração. O que é mais importante para você nesse tempo final? Se você acredita que Jesus está perto de voltar, querido, você tem que estar em alto nível espiritual. Se você não acredita, não, vive na carne, seja materialista, faz o que você quiser. Agora, se você acredita que está perto de Jesus voltar, você tem que viver em chamas. Fale com Jesus. 20 segundos, a sua oração sincera. Fale com Jesus. Deixa eu te interromper, olhe para cá, por favor.
Você se lembra que quando Jesus disse em Atos 1:8, recebereis a virtude, a palavra grega que Lucas escreveu ali é a palavra dunamis, né? Que dá origem na língua portuguesa à palavra dínamo, que é a mesma coisa que gerador de energia. Olha só, você sabe que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Mas a Bíblia permite estudarmos o Espírito através de símbolos. E um dos símbolos do Espírito, por inferência nesse texto, é que ele é gerador de energia, um dínamo. Então no dia que você entregou a sua vida para Jesus, esse gerador foi colocado dentro de você. É o Espírito que te dá energia, poder, disposição, força para vencer o diabo, o mundo, a carne, as tentações, para servir a Deus, um dínamo. Então você tem um gerador dentro de você. Só que infelizmente, nem sempre pecado, correria, corre, muitos afazeres, você deixa esse dínamo, esse gerador desligado. E aí faz um tempo que não passa um óleo. Uma vez eu vi um homem botando óleo diesel num gerador e puxou a cordinha, e aquilo gerou eletricidade durante um bom tempo. Só que tem muito crente que tem deixado o gerador desligado, enferrujado, empoeirado, nunca mais usou, nem um óleo quente mais passou nesse gerador. Pastor, é correria demais, é trabalho demais, é luta demais, eu sei, mas você tem que botar o gerador para funcionar, senão você perde a força. Eu vim fazer duas coisas aqui, além de adorar a Deus, trazer essa mensagem. Você precisa ser cheio do Espírito, porque o arrebatamento está próximo. E segundo, orar para Jesus puxar a cordinha do seu gerador, botar um óleo quente e renovar você. O que comumente nas nossas Assembleias de Deus chamamos de renovo. Pastor, eu preciso ser renovado, eu preciso ser renovada. Rapidamente, você que precisa ser renovado, renovada, vem aqui no altar rapidamente. Nós vamos orar para Jesus te renovar, para Jesus meter fogo no teu altar, para o azeite quente voltar a encher a tua botija, sabe, para óleo novo voltar a circular no seu dínamo, no seu gerador. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser renovado no Espírito, eu quero falar as línguas do Espírito, eu quero o Espírito. Se você quer, se você acha que precisa, rapidamente vem aqui à frente. Santo Espírito, vocês que estão aqui à frente, olhem para cá, por favor. Mesmo ajoelhados, olhem para mim, olhem para mim. Dentre os irmãos, quem já fala em línguas, mas tem um tempinho, um tempão que não fala. Pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas já tem um tempinho, um tempão que eu não falo. Faz assim com a mão. Vocês vão voltar a falar agora, em nome de Jesus. Quem dos que estão aqui à frente nunca falou em línguas na vida, mas sonha, deseja, eu quero tanto falar línguas do Espírito Santo, faz assim com a mão. Olha para mim, vocês que querem falar em línguas pela primeira vez. O Espírito Santo, ele não vai vir voando para pousar em vocês, não. Ele já está aí dentro, como uma fonte, como um rio de água viva, como Jesus ensinou. Falar línguas espirituais, falar línguas estranhas, é deixar o Espírito Santo que já mora em você encher, 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 até transbordar. O problema é que a maioria, se não todos, quando vem a vontade de falar em língua, sabe, você está adorando, glória, aleluia, o fogo está queimando, você sente a presença de Deus, mas quando vem a vontade de falar, você pensa, eu estou inventando, acho que essa língua que eu estou falando aqui é de mim mesmo. Agora olha que absurdo, a presença que você está sentindo, você diz que é de Deus. Se eu falasse, isso aí que você está sentindo não é de Deus, não. Não, pastor Casseiro, eu sei que eu estou sentindo. Como é que você explica? Se a presença que você está sentindo é de Deus, por que as línguas não são? O diabo joga a seta da dúvida para roubar o dom de falar em línguas, porque é um dom de autoedificação. Sentiu vontade de falar em línguas? Abre a boca que eu te encherei, diz o Senhor. Sentiu a vontade? Abre a boca e fala. Eu quero pedir vocês que estão ajoelhados, fiquem de pé, por favor. Em 2 minutos, vocês que estão aqui à frente não vão orar. O Senhor disse em João 16,14, Ele me glorificará. Toda a igreja sabe, o caminho mais rápido para ser cheio do Espírito é adoração. Até quem nunca falou em língua, você começa a dar glória, aleluia, adorar, você sente a presença, sente ou não sente? Então eu quero convidar a igreja por 2 minutos de relógio, toda a igreja e os que estão aqui à frente. Você não vai orar, você não vai pedir. Tira o
cadeado que amarra a boca. Sabe, pega a preguiça carnal, joga fora. 2 minutos só para você adorar Jesus. Porque enquanto você abre a boca e oferece a Ele glória, aleluia, te amo, te adoro, seja o que for, você está dando tempo para o Espírito Santo se mover e trabalhar na tua alma. Eu quero pedir a todos, feche os seus olhos agora. E quando vier a vontade de falar em línguas, fale sem medo, fale em línguas. Tem gente que já sonhou falando em línguas e fica segurando. Não segura, se joga. Abre a tua boca e fale. Toda a igreja a partir de agora, por favor, fecha os olhos, abre a boca, adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Com palavras, com louvor, com adoração. Quero pedir aos santos levitas que segurem esses 2 minutos, a voz da igreja. E em seguida os irmãos entrem como Deus lhes conduzir. A igreja, adore a Jesus, meu irmão. Glorifique o seu nome. Adore a Jesus, porque o Espírito dele está em você. Oh, rabacanduri andaralabarabaxeira banduricomanarabacá. Adore, adore. Se você é batizado no Espírito Santo, adore em línguas. Adore da maneira mais excelente que um ser humano pode adorar. Adore nas línguas que o próprio Senhor te deu para adorá-lo em excelência. Ei, decante o ide faço, ricante o ide remenenço o ide fai. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você adora, o fogo acende no teu altar. Enquanto você glorifica, o Espírito está tendo liberdade para renovar, para fortalecer. Oh, aleluia, Espírito Santo, enche, Senhor, renova, Senhor, trabalha, faz o que a religião não faz, faz o que só o Senhor faz. Coloca, Jesus, óleo quente no gerador, puxa a cordinha, bota para explodir o dia. Namo Jesus, rabandocomandarabaxera banduricaios, ricalabandarabachandaralabacá. 1 minuto, aumenta o volume da sua voz, profeta. Profetiza, mulher de Deus, profetiza, homem de Deus. Abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Porque o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Porque o que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Porque em espírito, em mistério, todos foram cheios e começaram a falar. Todos foram cheios e começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia. Seja cheio, seja cheio, seja renovado. O Espírito Santo está trabalhando em você, de dentro para fora, está trabalhando em você. Deixa renovar. Pastor, estou com vontade de falar em línguas. Fale em línguas agora. Ramanachera bandocomanarabacá. Esse é o tempo do avivamento final. Esse é o tempo de cada crente ser cheio do Espírito e estar preparado para a volta do Mestre. Um poucochinho de tempo e ele virá e não tardará. Arachacandarabacá. Você não pode sair daqui de dentro hoje sem ser renovado. Você não pode sair daqui sem ser tocada. Toca Jesus, renova Jesus. Abre a boca e adore mistério. Abre a boca. Deixa o Senhor encher a lâmpada e as vasilhas. Busco teu coração, tenho minha vida em tuas mãos. Acerca-me de ti, teu poder eu posso sentir. Este lugar onde eu te posso contemplar. Você volta no total. De coração. Deixa o Espírito de Deus encher a sua vida. Agora vamos no tom certo? Teu coração, tenho minha vida em tuas mãos. Continue buscando o Senhor, não saia do seu lugar. Os pastores continuem pondo as mãos sobre as pessoas. A palavra de Deus diz que pela imposição de mãos dos obreiros, dos apóstolos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Impõe as suas mãos em nome de Jesus.
Holy Spirit, come on me now. I feel your anointing coming down. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I long to love you more. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Spirit in truth, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. When we closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lord, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A primeira mensagem que Deus nos deu no ano de 2015 foi: preparem os vasos para serem cheios. No dia 1º de janeiro, Deus falou conosco aqui sobre isso. Preparem os vasos para serem cheios. That means you must be ready. The power is coming. Você tem que estar pronto, porque o poder está vindo. O Espírito de Deus está vindo para encher a sua vida. Ele quer o seu vaso transbordando da unção do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Cassiano. Que Deus continue lhe abençoando e usando em nome do Senhor Jesus Cristo. causa de Jesus.